E se o vazio que você sente não fosse um defeito a ser corrigido, mas uma resposta a ser ouvida? Convido você a fazer uma pausa neste momento e depois iremos orar. Existe uma sensação que a maioria das pessoas conhece muito bem, mas que poucas conseguem admitir em voz alta. Não é tristeza declarada, não é depressão com nome e diagnóstico. Não é uma crise que todo mundo consegue ver. É algo mais sutil e mais pesado do que tudo isso. É uma espécie de vazio que não tem endereço certo, que aparece nos momentos mais inesperados, no meio de uma conquista que deveria trazer alegria, no final de um dia que deveria trazer satisfação, no silêncio de uma noite que deveria trazer descanso. E nesse vazio, uma pergunta emerge quase sempre. Só isso? Você trabalhou por anos para chegar onde chegou. Fez sacrifícios que custaram mais do que planejava. Realizou sonhos que imaginava serem suficientes. E quando chegou lá, descobriu que não eram. Que havia uma distância silenciosa entre o que esperava sentir e o que realmente sentiu. Que a conquista enchia por fora, mas não resolvia o que estava vazio por dentro. E então, você tenta de novo. Outro objetivo, outra meta, outro relacionamento, outro projeto, outra aquisição. E o ciclo se repete. Correr, conquistar, decepcionar, recomeçar do zero. Como uma roda que gira sem parar, mas não chega a lugar nenhum. Você já sentiu isso? Já chegou num lugar que deveria ser a chegada e descobriu que era apenas mais uma parada? Já conquistou algo que parecia que ia resolver tudo e percebeu que resolveu menos do que esperava? Já se perguntou por que a rotina pesa tanto? Por que o cansaço vai além do corpo? Por que há dias em que tudo funciona, mas nada faz sentido? Fica até o final, porque existe algo no primeiro capítulo de Eclesiastes que a maioria das pessoas trata como pessimismo, mas que na verdade é um dos diagnósticos mais honestos da Bíblia. E ele vai mudar a forma como você enxerga o vazio que sente. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade. Em hebraico, hebel, que significa literalmente sopro, vapor. Algo que existe por um momento e desaparece. Salomão não está sendo nihilista quando escreve isso. Ele está sendo honesto sobre algo que experienciou pessoalmente. Salomão foi o homem mais sábio que existiu, o rei mais rico da sua geração, o construtor das maiores obras do seu tempo. Ele teve acesso a tudo que qualquer ser humano poderia desejar. E ao final de toda essa experiência, essa foi a conclusão. Tudo que existe debaixo do sol, sem Deus no centro, é sopro. Passa, não preenche, não dura, não satisfaz de verdade. E então, Salomão descreve o ciclo da vida sem Deus, com uma precisão que atravessa milênios e chega até o século 21 com a mesma força. Uma geração passa e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol também nasce e se põe, e volta ao seu lugar, onde nasceu. O vento vai para o sul e gira para o norte. Gira e gira, e o vento volta aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Eclesiastes 1, versículos 4 ao 7. Lê essa passagem devagar. O sol nasce, se põe e volta ao mesmo lugar. O vento gira, gira e volta ao mesmo circuito. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Tudo se repete. Tudo retorna ao ponto de partida. Tudo continua, mas nada avança de verdade. É a descrição mais precisa que existe de como é viver numa rotina sem propósito, num ciclo sem direção, numa vida que se move muito, mas não chega a lugar nenhum.
E Salomão acrescenta algo que corta ainda mais fundo. Não há lembrança das coisas passadas, nem haverá memória das coisas que estão por vir, entre os que hão de vir depois. Eclesiastes 1, versículo 11. Não há memória. O que você conquistou hoje vai ser esquecido. O que você construiu vai desaparecer. O que você acumulou vai ser disperso. Isso não é niilismo, é realidade. E Salomão está dizendo isso não para deprimir, mas para libertar, para que você pare de colocar o peso da eternidade nos ombros de coisas que são temporárias por natureza. Porque aqui está o que o pregador quer que você entenda. O vazio não é um defeito. Não é sinal de que algo está errado com você. Não é fraqueza espiritual nem ingratidão emocional. O vazio é um convite. É o coração humano funcionando exatamente como foi projetado. Porque o coração foi feito para Deus. E tudo que não é Deus, eventualmente desvela seu limite. A conquista tem limite. O prazer tem limite. O sucesso tem limite. O relacionamento humano tem limite. E quando você chega ao limite de cada uma dessas coisas, o coração não está falhando, ele está apontando para algo maior. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, versículo 11. Pôs a eternidade no coração do homem. Essa é a chave que abre tudo. Você foi criado com uma dimensão que nenhuma coisa temporal pode preencher. Existe um espaço no seu interior que tem o tamanho de Deus, e nada menor do que Deus consegue ocupá-lo de verdade. Por isso, a conquista não preenche completamente. Por isso, o sucesso não satisfaz para sempre. Por isso, a rotina pesa mais do que deveria. Não porque a conquista é ruim, não porque o sucesso não tem valor, não porque a rotina não tem beleza, mas porque eles foram feitos para fazer parte da vida, não para ser o centro dela. Antes, você tentava preencher o vazio com coisas, mais conquistas, mais experiências, mais relacionamentos, mais posses. E cada vez que uma coisa decepcionava, você corria para a próxima esperando um resultado diferente. Mas o ciclo se repetia, sempre. Porque você estava tentando preencher com sopro um espaço que só a eternidade pode ocupar. Depois, você entende que o vazio é um mapa. Ele não aponta para o que está faltando na sua vida. Aponta para quem está faltando no centro da sua vida. E quando Deus ocupa o lugar que é seu, as conquistas continuam sendo conquistadas. A rotina continua existindo, os ciclos continuam girando, mas tudo passa a ter um peso diferente, porque há um centro que não muda quando tudo ao redor continua se movendo. Se isso falou com você hoje, o coração já sabe o que fazer. Manda esse vídeo para alguém que está correndo em círculos sem saber por quê e precisa ouvir que o vazio tem uma resposta. Agora, neste momento, te convido a fechar os olhos, preparar o seu coração e ore assim: Senhor Deus, aquele que pôs a eternidade no coração do homem e és o único capaz de preenchê-lo. Chegamos diante de Ti hoje com o vazio que não sabíamos como nomear, com o cansaço de quem correu muito e chegou a lugares que não preencheram, com a frustração de quem conquistou o que queria e descobriu que ainda faltava algo. E é com essa honestidade, sem disfarce e sem performance, que oramos. Obrigado, Senhor, por Eclesiastes. Obrigado por essa honestidade extraordinária, que não fingiu que as coisas desta terra satisfazem para sempre. Obrigado por nos mostrar que o vazio não é defeito, é convite. Que o coração que não encontra descanso nas coisas está funcionando exatamente como foi criado, apontando para Ti. Pai,
Fala hoje com aquele que está cansado de correr em círculos, com aquele que conquistou muito e ainda assim sente que algo fundamental falta, com aquele que tem a vida que sempre quis, mas sente um vazio que não consegue explicar. Que ele entenda que o vazio não é maldição, é mapa, e que esse mapa aponta para ti. Fala com aquele que está preso na rotina pesada, com aquele que acorda, cumpre, dorme e repete, sem sentir que o que faz tem peso eterno, com aquele que perdeu o sentido do cotidiano e não sabe mais por que está fazendo o que faz, que a eternidade que puseste no coração dele acorde para ti, que ele descubra que a rotina mais simples ganha peso eterno quando feita para ti, e fala com aquele que está no ponto de virada, com aquele que chegou ao limite das coisas desta terra e está aberto, talvez pela primeira vez de verdade, para algo maior. Que esse seja o momento em que ele para de correr e começa a ouvir o que o vazio sempre esteve dizendo, que o coração foi feito para ti e que nada menor do que ti vai preenchê-lo de verdade. Senhor, ocupa o centro que só tu podes ocupar, não as margens da nossa vida, o centro. Que tudo o mais encontre o seu lugar certo quando tu estiveres no lugar que é teu. Em nome de Jesus Cristo, que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, oramos e descansamos. Amém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. Me conta nos comentários. Qual é o seu nome e onde você tem buscado preencher o vazio da sua vida? Vou responder cada comentário pessoalmente. E se você quer continuar sendo edificado pela palavra esta manhã, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá.